Fala, senhores, vamos lá para mais uma aula? Winners, de verdade, leva muito a sério, vocês não têm noção o resultado de pessoas que estão me falando, que estão fazendo, e isso é para você, porque estamos falando da sua vida. Bom, hoje eu quero falar com vocês um assunto que é bem interessante. O porquê vocês abandonam o difícil e vocês preferem ficar com o errado. Como assim, Paulo? Vamos lá. Tudo que a gente está propondo não é uma coisa fácil, realmente é uma coisa difícil, precisa de uma disciplina. Só que no primeiro desafio, na primeira situação, você acaba abrindo mão disso. E como a maioria das pessoas, elas preferem ficar com o errado. O que são o errado? Hábitos errados, pessoas erradas, frequências erradas, ambiente errado. Se você não criar um mapa da sua vida de uma forma real, e entender o que está te atrasando, eu vou explicar uma situação para vocês. Não sei se vocês sabem, mas um navio, ele tem uma âncora. Essa âncora, ela só pesa 10% do peso do navio. Porém, ela faz com que o navio não saia do lugar. Não sei se vocês já viram ou já andaram de navio. O navio, ele fica aqui, ele só fica rodando em círculo. Então, o que você precisa? Eliminar as suas âncoras, eliminar esse padrão de ficar com coisas erradas. Por que ainda você insiste nisso? Então, qual que é a ideia que eu trago para você? Elimine as suas âncoras, identifique o que de fato está errado na sua vida, o que de fato tem pessoas erradas na sua vida fazendo com que você não ande. Lembrando que um navio, você não tem uma velocidade imensa nele. Normalmente ele vai lá a 40, 50 por hora, não mais do que isso. Só que ele vai sempre. E o que nós estamos pedindo? Você não precisa correr. Para de sair correndo, não. Comece a andar, porque quando você está correndo, você está naquela pressão, você não consegue oxigenar o cérebro para fazer as coisas que você precisa. Então, o que você tem que fazer para começar a aliviar o seu dia? Entenda, separe sua agenda em 3 situações. Quais são essas situações? Pega a caneta aqui para mim, qualquer um. Você vai colocar o que é urgente, o que é importante e o que é circunstancial. Obrigado. Bom, vamos lá. Você pega na sua agenda, você separa dessa forma aqui. Urgente, importante e circunstancial. Qual é o problema? Você tem que dividir isso daqui, que você tem 100% do seu dia. 100% do seu dia. O urgente, ele só pode ter 20%. O que é urgente? O que o nome mesmo fala. Você tem que parar o que você está fazendo para resolver aquele problema urgente. O que é importante, você tem que dedicar 70% do seu tempo. 70% do seu tempo. E o que é circunstancial, você dedica 10% do seu tempo. O que é circunstancial? Que hoje a galera até inverte. Na boa, é você ficar nas redes sociais, é você fazer coisas que podem ser, enfim, adiada essa tarefa. Então, por exemplo, tem pessoas que se apegam e ficam perdendo a maior tempo limpando a casa, conversando com amigos. É aquela pessoa que, não importa, a casa dele é livre. Na hora que chega alguém, ele simplesmente... Desculpa, eu estou do lado aqui do aeroporto, para quem não sabe. Vou esperar passar o avião, não vou cortar isso. Eu acho que o original é melhor. Desculpa. Não é que essa vez aí foi um avião a jato, então por isso que teve esse estrondo aqui. E normalmente acontece. Eu, particularmente, só falando um pouquinho, eu amo aviação, eu adoro. E eu estou aqui no meu galpão, a minha sala está de frente para a cabeceira do maior aeroporto da América Latina. Então essa é uma energia, uma frequência que eu curto bastante. Mas voltando à nossa aula, quando você não priorizar os 70% que é importante, o que é importante? O que te leva para frente. Enquanto você não fizer isso, você só trabalhar com isso, você só vai ter coisa urgente em cima da hora para você estar fazendo. Então, quando você entender que você começou a largar o que está errado, é quando você priorizou o que é importante. E tudo que é importante vai por mim. É difícil. Então, pare de abandonar o que é difícil. Emagrecer é difícil, você crescer é difícil, você ir para academia não é difícil, tudo é difícil. O que você só precisa é o quê?
aprender a conviver com o difícil. Eu vou ser bem sincero para vocês, eu sempre falo que a vida é dura, a vida é amarga. Então, o que eu faço? Eu preparo o meu organismo para que eu fique apto a receber problemas e situações que normalmente me trazem um tipo de desconforto. Por exemplo, eu tomo um banho gelado. O banho gelado, principalmente no horário que eu acordo, não é fácil. Mas eu já mostro, já causo um desconforto para o meu cérebro, para ele se acostumando. Então, por exemplo, eu sempre supero o peso que eu coloco. O quê? Eu coloco algo a mais mesmo para quê? Para me desafiar. Tem pessoas que tomam café sem açúcar, eu particularmente não como doce, eu gosto de coisas que me tragam um pouquinho de me acostumar ao que é sem doce, sabe? Por quê? Para que quando de fato eu comer o doce, seja o doce realmente que eu mereço. Então o que vocês precisam entender é exatamente isso. Hoje, a maioria de vocês estão só vivendo no circunstancial. E quando você vive no circunstancial, você está deixando a sua vida de lado. Você está escolhendo o que é errado para a sua vida. Bom, galera, essa foi a dica de hoje. A aula, passe a fazer isso, aceite o difícil. Hoje não existe processo sem dor, não existe nada que você queira que não vai ter que passar por um processo. Muitas vezes esse processo ele é doloroso. Mas quando você sabe onde você quer chegar, você vai entender que todas essas dificuldades vão valer muito a pena. Até a próxima aula.